Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento dos testemunhos da semana. E esta semana eu tenho muitos testemunhos para contar para vocês. Vamos ao primeiro. Vocês lembram que a semana passada eu preguei sobre a depressão do rei Saul. E depois eu mandei mensagem sobre depressão profunda. O tema era depressão profunda. Quando eu cheguei em casa, uma pessoa que me acompanha no WhatsApp me escreveu umas mensagens dando testemunho. Eu vou ler exatamente como ele escreveu para vocês entenderem. O homem disse assim, ó: eu sofri um ano com esse mal. Tive depressão, ansiedade, síndrome do pânico e insônia. Um dia fui na sua igreja para receber oração. E o Senhor soprou o Espírito Santo em mim. Passado um determinado processo, eu fui curado definitivamente, pela honra e glória de Jesus. Hoje não sinto mais nada, embora ainda sinta que tenha muita coisa para melhorar em minha saúde. Eu fui ao fundo do poço em termos de enfermidade e hoje estou bem. A sua oração foi importante. Gratidão. Talvez não se lembre, mas o Senhor foi até a minha casa orar por mim. A sua visita foi há uns 6 anos atrás. Me lembro até hoje e jamais me esqueço. Que Deus te abençoe. Amém. Queridos irmãos, olha, foi um testemunho, foi dado agora, de um milagre que aconteceu há 6 anos atrás, ou mais, eu acho que foi mais de 6 anos. Queridos irmãos, esse homem, ele diz que ele estava muito mal, fazia um ano que ele estava daquele jeito. Ele estava com depressão profunda, ansiedade, síndrome do pânico, medo, queridos irmãos, e insônia, nem dormia. Olha só, depressão profunda, ansiedade, síndrome do pânico e insônia. Ele diz que esteve na igreja, que eu orei na hora da igreja lá, eu soprei o Espírito Santo sobre ele. Ele diz que eu tive na casa dele, que eu orei por ele na casa dele, que ele nunca se esquece. E ele diz que acabou todas essas coisas, não tem mais nada, a enfermidade foi embora, os espíritos que estavam na vida dele foram embora em nome de Jesus. Que lindo milagre, queridos irmãos. Milagre de libertação espiritual. O espírito da morte, o espírito do medo foi embora, bateu em retirada com a oração, com o sopro do Espírito Santo que eu fiz há 6 anos atrás, conforme ele disse, e a oração que eu estive na casa dele e orei por ele. Amém, queridos irmãos? Foi somente 6 anos atrás. Amém. Queridos irmãos, domingo na igreja, tiveram umas pessoas diferentes lá na igreja. Vieram um casal, já de certa idade, e um homem andando com duas bengalas, duas muletas. Eu não sabia nada sobre ele, tá? Ele teve um acidente de moto e faz uns 2 meses que está aí já, né, nessa dificuldade toda. E acontece, queridos irmãos, que quando eles entraram na igreja, o Espírito Santo me arrepiou. E logo em seguida, eu levantei minhas mãos e dei ordem a toda a presença maligna que estava sobre aquelas pessoas, dentro da igreja, fora da igreja, na sua casa, no seu trabalho. Soprei o Espírito Santo para a libertação. E assim foi em decorrer de todo o culto da igreja domingo. O que eu não sabia é que aquele homem que foi lá no domingo na igreja, que estava com as duas muletas, ele é companheiro da mulher que trabalha em casa. E ela
sem querer, nós começamos a conversar, e ela falou, foi o meu marido que esteve lá, junto com a minha sogra, com o meu sogro. E ele estava querendo ir, mas alguma coisa impedia ele, falando para ele não ir, que ele não fosse para a igreja. Mas a vontade foi maior, o desejo foi maior, e o Espírito Santo o conduziu. E ele saiu de lá numa paz, numa bênção, queridos irmãos. E falou que vai voltar, falou para a mulher dele que vai voltar. E olha que ele não é de igreja, está afastado das igrejas. Tá? Eu lembro que na hora da imposição de mãos, quando ele chegou, eu coloquei a mão sobre a cabeça dele e eu disse para ele assim, não se afaste de Deus. Não se afaste de Deus para você ter proteção. Isso eu lembro. Amém, queridos irmãos? Bom, apareceu também lá mais um casal, mais uma mulher e uma criança. Eles vieram de São Paulo. O homem, a avó dele é daqui da cidade de Cunha. Eles estavam passeando para cá, são moradores de São Paulo, vieram para cá. E eles sentaram e ficaram só participando e tudo mais. Eu tive um momento da pregação. Na pregação da palavra, eu falei sobre os filhos de Deus e aqueles que recebem a semente de Deus. E aí chegou o momento, depois que terminou a pregação, o Espírito Santo me tocou, me arrepiou e me disse uma palavra. Eu olhei para a mulher e falei assim, ó, você ama Deus, né? Ela falou, amo demais. Daí eu peguei e falei assim, você já recebeu a semente de Deus? Eu não falei, você já recebeu a semente de Deus, recebeu? E ela perguntou assim, como assim, semente de Deus? Eu falei assim, você já recebeu o Espírito Santo, não recebeu? Ela falou assim, sim, recebi. Eu recebi agora nesse mês de outubro. Eu venho de 2 igrejas lá de São Paulo, que são igrejas batistas, pentecostais batistas, e em outubro eu recebi o Espírito Santo e eu falo em língua dos anjos. Daí eu perguntei para ela assim, você não vai me perguntar como é que eu sei que você já tinha recebido a semente de Deus, o Espírito Santo? Ela falou assim, como você sabia? Eu falei, olha, o Espírito Santo me revelou. Amém. Amém. Queridos irmãos, mais um testemunho. Um discípulo meu lá da igreja, discípulo antigo da igreja, ele mandou uma mensagem para mim de áudio e ele disse o seguinte, que no bairro dele estava com uma mulher com câncer. Só que ele não perguntou, eu também acabei não perguntando, eu não sei que tipo de câncer era, onde era. Eu sei que ela estava usando bolsas, daquelas bolsas de coletagem de urina. Ela estava com câncer. E toda semana, essa pessoa, esse discípulo, orava por ela e levava a garrafinha de água, que é abençoada, consagrada lá na igreja, e dava para ela. E agora, essa semana, eles se encontraram e ela disse para ele, olha, eu estou curado do câncer. Eu já fiz os exames e não tenho mais nada. Eu ainda estou usando essa bolsa aqui, daqui a 3 meses eu vou tirar ela. Mas eu não tenho mais nada, meu exame não acusou nada de câncer mais. Foi aquela água abençoada que toda semana você me trouxe. Amém. Queridos irmãos, ela foi curada pela oração do meu discípulo e pela água abençoada. Curada de câncer, queridos irmãos. Glória ao Senhor Jesus e ao poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu acabei de receber uma outra mensagem agora aqui na rádio, de uma pessoa lá de Campos Novos. É uma mãe. Esses dias, eu me recordo, ela pediu oração. Acho que foi semana passada, pediu oração para sua filha, que estava prestes a ter um neném. Que ia ter um neném naqueles dias ali. E o problema é que a filha estava passando um problema muito sério na saúde por causa da diabetes muito alta. Então, teve muitos problemas. E até mesmo o risco de perder o neném, né? E a mãe dá a mensagem, dá o testemunho, dizendo que correu tudo certo, que o neném nasceu, tá? Eu só não sei se é menininho ou menininha, tá? Mas nasceu o neném, tá? E tá tudo bem, graças a Deus. E o médico
Eles passaram no médico novamente, o médico falou que a diabetes dela controlou, não tem mais problema de diabetes, é tudo controladinho. Que benção, né, queridos irmãos? É uma benção imensa, queridos irmãos. Olha, contei para vocês 5 milagres. Um homem, há 6 anos atrás, que recebeu a libertação espiritual, estava dentro do quarto, morrendo de medo, com síndrome do pânico, queridos irmãos, um espírito que dá medo na pessoa, a pessoa não tem medo de fazer nada, nem de levantar, tá? Tem medo de tudo, tá? Depressão profunda, tristeza, angústia, ansiedade, insônia. Ele foi liberto através do sopro que eu soprei o Espírito Santo sobre ele e a oração que eu tive na casa dele, né? O homem que está liberto também, né? Que estava com as 2 muletas, foi na igreja, liberto espiritualmente. A mulher que é uma mulher de Deus, que em outubro recebeu o Espírito Santo, que o Espírito Santo me contou tudo, sem ela saber, sem eu conhecer, sem nada, e eu revelei para ela na igreja, na frente de todo mundo. Ela recebeu a semente de Deus. A semente de Deus é o Espírito Santo, queridos irmãos. E agora, esse neném que acabou de nascer, né? De uma mãe com diabetes muito alta, descontrolada, com muito risco. Daí a diabetes está controlada. Amém, queridos irmãos? A mulher do câncer também, né? A mulher do câncer foi curada através da oração do meu discípulo e da água abençoada. Glórias, glórias e glórias ao nosso Senhor Jesus, o único que é digno de toda adoração e louvor. Glórias ao Espírito Santo de Deus e glória ao próprio Pai, o Deus Todo-Poderoso. Amém.